Queremos compartilhar a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Tua palavra que penetra no mais profundo dos nossos corações. Nós queremos, nessa hora, Senhor, nos abrirmos para Ti, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Quero Te pedir, Senhor, fala com cada um de nós, ministra sobre a nossa vida, e que o Senhor traga a palavra revelada sobre nós. Nós saiamos, ó Pai, transformados ao ouvir essa mensagem, porque a Tua palavra é transformadora e ela jamais volta vazia. É o que Te pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é o seguinte: é melhor terminar bem do que começar bem. Você pode repetir comigo aí? É melhor terminar bem do que começar bem. A bem da verdade, queridos, que quase tudo que nós fazemos em nossa vida, aquilo que a gente se dispõe a fazer, geralmente nós começamos fazendo bem feito. O problema é a manutenção, o problema é a perseverança naquilo que nós começamos. Casamento, por exemplo. Em geral, o casamento começa bem. O casal tem que ser muito ruim, os cônjuges têm que ser muito chatos para que o casamento não comece bem. O casamento começa bem, as pessoas são novas, estão ali entusiasmadas, dois indivíduos que estão ali realizando um sonho, planejando um futuro, providenciando tudo com muito carinho. Existe ali até um fôlego extra e, assim, eles começam muito bem. São festas muito lindas, celebrações, muitos viajam, fazem viagens maravilhosas, vão para destinos paradisíacos, vão para Dubai, vão para Cancún, e o casamento começa de forma muito linda. Agora, apesar de sabermos que os casamentos começam bem, infelizmente, também é um fato que muitos casamentos têm terminado cada vez pior. No censo de 2004, apontava-se que os casamentos duravam em média 19 anos no Brasil. Já no censo de 2014, essa média caiu para 14 anos e cresceram o número de casamentos que se encerram antes mesmo de completar 5 anos de existência. Em São Paulo, há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa nos cartórios e foi levantado um dado seríssimo e preocupante. De cada 100 pedidos de casamento, 60 pedidos de divórcio também eram colocados ali naquele cartório no mesmo período de tempo. Casamentos que começam bem, mas terminam mal. Devido ao distanciamento, brigas, questões relacionadas a finanças ou a entrada de um terceiro na relação afetiva, muitos de nós conhecemos casos de casamentos que começaram bem, mas não terminaram bem. A sociedade, uma sociedade empresarial. Os sócios, quando começam um negócio, começam bem, começam animados, empolgados, mas à medida que vão entrando na pauta os desacordos, as diferenças de expectativa, as dúvidas em relação à conduta do outro, em relação à maneira como lidar com as coisas, as sociedades que começaram extremamente bem acabam terminando de forma litigiosa, com pessoas que se odeiam debaixo de conflitos e prejuízos. Falando em empresa, eu estava pesquisando um dado interessante e descobri que as empresas consagradas no mercado são aquelas que permanecem ao longo dos anos e que se reinventaram diante das dificuldades, tipo como essa que nós estamos vivendo nos tempos atuais. São empresas que até caíram no meio do caminho, que enfrentaram sim dificuldades, mas nós percebemos que elas perduraram ao passar dos anos. Quem de nós, de repente, nunca ouviu falar de empresas como a Hering, como a Gerdau, como a Batavo, a Tramontina? Empresas consagradas que uma coisa que está em comum entre elas, todas elas já têm mais de 100 anos no mercado. Todas elas já têm mais de 100 anos de existência. Cruzaram gerações, passaram por todo tipo de desafio desde a sua fundação. O fato, querido, é que permanecer até o fim
essa façanha de não sucumbir no meio do caminho, isso até mostra confiabilidade, mostra credibilidade quando nós falamos a empresa fulano de tal, ou aquele pastor, aquele homem de Deus, porque por anos ele está lá intacto, o seu caráter, a sua conduta, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Confiabilidade, caráter. Uma coisa importante, uma característica fundamental na vida do cristão, chamada resiliência. Uma das traduções dessa palavra é elasticidade, a capacidade de ser esticado, de ser puxado em momentos de dificuldade e resistir a essas tentações, essas dificuldades, provações e coisas difíceis que aparecem no nosso caminho. Lembra que o tema da palavra é melhor terminar bem do que começar bem. Vovô tinha um ditado que ele dizia que do que adianta nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Do que adianta? Você sabe o significado dessa palavra resiliência? É a capacidade de um indivíduo lidar com problemas e adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir a pressões e situações adversas, um choque, a estresse, algum tipo de evento traumático. Isso é resiliência, a capacidade de ir até o fim. E sabe, queridos, histórias de fé também não são diferentes. Para te falar bem a verdade, a Bíblia está cheia de exemplos que nós poderíamos falar aqui, diversos deles, sobre pessoas que começaram bem, terminaram bem, mas também temos vários outros exemplos de pessoas que começaram bem e não terminaram tão bem assim na Bíblia. Se eu te fizesse uma pergunta hoje, quem foi o homem mais forte na Bíblia? As crianças que estão agora nos assistindo, ajude a responder essa pergunta. Quem é a pessoa mais forte? Quando fala assim, quem foi o cara mais forte da Bíblia? Quem vem na sua cabeça? Provavelmente muitos responderam Sansão. Sansão foi um homem extremamente forte. Tinha uma força descomunal, desproporcional, sobrenatural para aquela época. Uma pessoa que começou profetizado debaixo de uma profecia e começou com uma família estruturada e recebeu essa força sobrenatural sem precedentes na história. Mas agora eu te faço uma pergunta que nos leva a fazer um paralelo. Então, quem foi mais forte, Sansão ou José? Sansão era musculoso, tinha essa força sobrenatural, sistema bruto. Ele matou 1000 homens, pegou os portões de uma cidade e saiu com ele nas costas. Os portões eram extremamente pesados. Todos tinham esse vislumbre de Sansão. Ele era impressionante, fascinante. Muitos o admiravam. As mulheres o admiravam. Era um homem poderoso da época. Inclusive as mulheres eram até atraídas por ele, por causa dessa característica diferenciada que ele tinha. Mas e José? José era magrinho. Provavelmente quase ninguém se impressionava com ele. Era um pastor de ovelha, um garoto, passava desapercebido. E eu te faço de novo essa pergunta. Quem era mais forte? José ou Sansão? Sansão, querido, falhou. Mas José teve sucesso. Sansão perdeu a visão e terminou cego. Mas José teve uma visão e teve um sonho e alcançou esse sonho até o final. Sansão foi demitido. José foi promovido. José foi promovido. 2 mulheres entraram na vida deles. Uma relação proibida para os dois. Uma relação que não era aprovada. Sansão se entregou a essa paixão e se rendeu. José resistiu à mulher e fugiu dela. Qual a diferença? Sansão tinha poder. Sansão tinha unção. José tinha caráter.
José tinha caráter que o levou a essa resistência de chegar até o final das coisas, até o final da sua vida e cumprir aquilo que ele tinha que fazer. Não importa, querido, quanto de poder e unção nós tenhamos, os nossos títulos não importa, nós só seremos fortes o quanto for forte o nosso caráter. Vou repetir isso. Nós só seremos fortes o quão forte for o nosso caráter. Ouça essa pequena frase. Caráter protege o poder e a unção. Pode repetir isso comigo? Caráter protege o poder e a unção. Sansão impressionava os homens, mas José impressionava a Deus. José impressionava o Senhor. José enchia os olhos do Todo-Poderoso, ao ponto de Deus olhar e dizer: ah, esse meu filho me traz alegria, ele me faz sorrir. Agora eu quero mudar um pouco a pergunta, que quem sabe assim possa nos ajudar a responder melhor ela. Quem terminou melhor? Sansão ou José? Qual foi o final da vida de Sansão? Qual foi o final da vida de José? Sabe, queridos, é melhor terminar bem do que começar bem. É melhor terminar bem do que começar bem. Salomão já nos deixou dito. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A Nova Versão Internacional diz o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o mesmo versículo, Eclesiastes 7, 8, diz assim: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Alguém disse certa vez que a vida cristã não é como uma corrida de 100 metros rasos e que a pessoa explode e sai ali desesperado correndo. Não. A vida cristã é como uma maratona e que nós não podemos de repente gastar toda a nossa energia ali nessa primeira explosão, mas sim adotar um ritmo avante, em frente, e dizer: Senhor, eu estou indo e o Senhor vai comigo e eu vou chegar até o fim. Eu preciso, querido, enfiar uma coisa na minha cabeça, eu preciso determinar no meu coração, dizendo: olha, existe uma linha de chegada, existe um final, e eu preciso cruzar essa linha de chegada, eu preciso chegar até o final. Amém ou não amém? Eu preciso chegar até o fim, mesmo que essa corrida não vá terminar tão depressa. Mesmo que essa corrida não tenha perspectiva de terminar amanhã ou o ano que vem, não sabemos. É melhor terminar bem do que começar bem. E na sequência, ainda olhando para a palavra de Deus e buscando ensinamentos a respeito desse assunto, eu quero tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo, que sem dúvida é um dos maiores nomes do Novo Testamento. Inclusive ele mesmo teve autoridade para dizer: sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque Paulo viveu uma vida sem manchas, ao ponto de viver uma vida tão próxima e se esforçar tanto a cada dia para se parecer com Jesus, que ele pode dizer: olha, vocês aí, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo tem uma frase célebre, uma frase muito conhecida, que na verdade é um versículo que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz,
me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essa é uma promessa, querido, para todos aqueles que vão permanecer até o fim, para aqueles que vão chegar até o final e completar a carreira. Apóstolo Paulo, querido, não foi uma pessoa que teve apenas um início, uma conversão muito boa, um bom começo, uma conversão gloriosa, diferenciada de um encontro com o próprio Jesus. Mas Paulo foi alguém que conseguiu chegar até o final da sua missão, podendo dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo teve a autoridade e a capacidade de chegar até o final e ter o prazer e a alegria de poder declarar essa frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sobre esses 3 pontos, essas 3 expressões desse versículo, eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, Paulo começa dizendo: combati o bom combate. Se nós procurássemos sinônimos aqui, nós poderíamos dizer: lutei a boa luta, guerreei a boa guerra, batalhei a boa batalha. Nós podemos usar aqui vários sinônimos, mas a única coisa que nós não conseguimos mudar é o adjetivo que ele põe: o bom combate. Isso chama atenção porque a maioria de nós não enxerga a luta como algo bom. Costumeiramente, nós não acordamos pela manhã e fazemos a seguinte oração: ó Deus, Santo Deus Todo-Poderoso, que esse dia seja um dia de muitas lutas, de muitas batalhas, de muita guerra. Eu te peço isso, Senhor, com fé, em nome de Jesus, amém. Não, nós não fazemos essa oração. Nós não pedimos guerra para os nossos dias. Nós queremos, na verdade, distância dos problemas. Nós, na verdade, queremos distâncias de lutas, de guerra. Não queremos passar por tribulações e momentos difíceis que, infelizmente ou felizmente, irão acontecer em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus disse: olha, no mundo vocês tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por isso que Jesus deixou dito. Jesus nunca prometeu uma vida só de coisas fáceis, só de mar de rosas, só de benefícios, só de dias de vitória, só de dias onde tudo ia dar certo. Não há essa garantia de Jesus na Bíblia. Interessante também explicar que a palavra bom também significa bonito, gracioso, excelente, precioso e recomendável. E eu te chamo a atenção para essa última: recomendável. O bom combate também pode ser recomendável. O bom aqui não está somente na ideia do oposto do mal, mas sim falando de algo que seja proveitoso. Porque no meio dos problemas existem coisas proveitosas. Mesmo que nós não gostemos de passar por eles. Mesmo que dias difíceis não sejam tão fáceis. Eles são necessários. Eu volto a mencionar José para dizer que José combateu o bom combate, completou a sua carreira com sucesso, porque aprendeu a ser um resolvedor de problemas. Repita comigo aí onde você está: resolvedor de problemas. José era um grande resolvedor de problemas. Agora fomos lançados no poço. E José ia lá e disse: vamos resolver. Agora eu fui vendido como escravo para o Egito. E José se levantava mais uma vez e dizia: mas nós vamos resolver. Existe uma solução. Para tudo tem um jeito. Para tudo tem uma solução. Para o meu Deus não há nada impossível. O Deus que eu sirvo é o Deus dos impossíveis.
E hora após hora, de tempos e tempos, na vida de José, situações adversas vinham sobre ele. Eu fui preso injustamente. José dizia, nós vamos resolver, porque eu sou um resolvedor de problemas. José recebeu sobre ele uma unção de resolver problemas. Agora o problema é que virá sobre a terra 7 anos de fome. Queridos, a atitude de José perante Faraó é de muita calmaria, de muita tranquilidade, como de alguém que realmente sabia tudo o que precisava fazer e exatamente como deveria fazer. Ao ponto de Faraó dizer assim, olha, não existe ninguém que eu conheça no Egito, fora do Egito, tão capaz de assumir essa função para administrar os celeiros, as colheitas, as plantações. Não existe ninguém, José, tão capaz quanto você. Por isso, a partir de hoje, você será o governador do Egito. Você vai liderar essa situação, porque você sabe resolver os problemas. Você é alguém que tem a capacidade divina de resolver um problema. E esse, querido, foi e é o grande segredo dos grandes homens de Deus da Bíblia. E fora da Bíblia, dos nossos dias e dos dias que virão. A capacidade de enfrentar os problemas, de resolvê-los, de lidar com as situações adversas e resolvê-las. Paulo chamou o combate de bom. Paulo chamou o combate de bom. Vai ter desconforto? Vai. Vão ter dias que vai dar vontade de bater a cabeça na parede? Vão. Vão ter dias que você vai pensar em chutar tudo e desistir de tudo? Vão existir dias como esses. Mas também vai ter intervenção de Deus, também vai ter provisão de Deus, também vai ter milagre de Deus, também vai ter a mão de Deus contigo, vai ter progresso, vai ter muita coisa boa na sua vida. Precisa resistir, precisa perseverar, precisa chegar até o final. Lendo a palavra de Deus, nós encontramos, querido, uma lista que está lá na Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda aos Coríntios 11. Eu quero ler contigo esse texto. Eu gostaria de que nós lêssemos, primeiro para nós chorarmos um pouco com Paulo. Primeiro para a gente chorar um pouco com a situação que ele vai contar agora, que você vai prestar atenção, você vai entender. E depois para perceber que nós não estamos assim tão cheios de problemas como a gente pensa. Para a gente ver também que os nossos problemas talvez não são assim tão grandes como a gente imagina. Então acompanhe comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, diz assim: eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse um louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, e em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas.
além dessas, de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Foi esse Paulo aqui que disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O ministério de Paulo, querido, é impressionante. Como eu mencionei ao iniciar falando sobre ele, talvez um dos homens que mais impressiona no Novo Testamento, a quantidade de cartas que escreveu, a maneira como converteu, a maneira como o Espírito Santo usou para ser um instrumento poderoso que ecoa pelas gerações. Mas é impossível ter o que Paulo teve sem passar pelo processo que ele passou e ainda poder chegar no final e dizer: combati o bom combate. E essa é a primeira parte da frase que ele fala do versículo: combati o bom combate. No segundo momento, Paulo também em sua frase diz o seguinte: completei a carreira. E isso, querido, está ligado diretamente ao seu propósito de vida. O propósito para o qual nós fomos criados por Deus. Aquela velha perguntinha: para que eu nasci? Por que eu existo? Qual é o propósito de vida? Para que a minha existência? Descobrir a minha finalidade de vida e realizá-la me fará ser completo. Sabendo para que eu nasci. Por exemplo, o liquidificador foi criado para liquidificar coisas. E se numa bela manhã o liquidificador amanhece pensando assim: não, agora eu estou com vontade de refrigerar coisas, está claro que isso não vai dar certo. Porque essa não é a sua finalidade. Porque essa não é a carreira do liquidificador, ele não foi criado para isso. Descubra o seu propósito e complete a sua carreira. Complete a sua carreira. Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira, completei o propósito, cumpri aquilo que Deus me criou para fazer. O autor de Hebreus também reforça essa afirmação com um versículo tremendo que diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Terceira etapa, terceiro fragmento ali da frase de Paulo é: guardei a fé. Isso remete a mim, querido, me traz assim no meu coração de forma muito clara, dizendo: eu fui um vencedor. Durante toda a minha vida eu guardei a fé. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o reino de Deus é para vencedores. Os tempos que nós vivemos atualmente são tempos difíceis, sim. São tempos de luta, sim. Mas o reino de Deus são para pessoas que vão permanecer, inclusive em tempos como estes. Pessoas que vão continuar firmadas na rocha, inclusive em dias nublados e tenebrosos como esses que vivemos. Se você olhar o significado, ou um dos significados da palavra vencedor, significa aquele que vence a sua dor. Vencedor é aquele que vence a dor. No reino de Deus, deixa eu te dizer uma coisa: no reino de Deus não existe lugar para desertores. No reino de Deus não existe lugar para perdedores, para aqueles que desistem no meio do caminho, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Jesus reprovou essa situação. Nós não podemos desistir, querido. A nossa fé tem que estar guardada. Paulo disse: eu guardei a fé. Eu venci as minhas dores, eu venci o espinho na carne, eu venci os dias difíceis. Eu guardei a fé.
Bíblia termina no livro de Apocalipse com 7 cartas. Nesse livro final da Bíblia tem 7 cartas destinadas a 7 igrejas do Apocalipse. Interessante você ler cada uma dessas cartas: Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Filadélfia. São 7 igrejas destinadas, cartas para elas exclusivas. Mas uma coisa existe em comum entre elas: todas elas sempre terminam com um prêmio destinado para um tipo de pessoa. No final de cada carta tem sempre lá um prêmio, uma recompensa, uma bênção. Chame como você quiser, mas eu quero aqui chamar de prêmio. E esse prêmio é destinado para um único tipo de pessoa. Na primeira carta, no final dela diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. Na próxima carta diz o seguinte: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Terceira carta, a promessa, o prêmio é: ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Próxima diz o seguinte: ao vencedor, darei de comer do maná escondido. E lhe darei um novo nome, escrito numa pedrinha branca. A quinta carta diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Sexta carta diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Finalmente, a sétima e última carta diz o seguinte: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, e também escreverei nele o meu novo nome. Glória a Deus. Um prêmio para um único tipo de pessoa, para os vencedores. Não tem nenhum prêmio para aqueles que desistem, querido. Não há recompensas para aqueles que param no meio do caminho. O desejo de Deus com essa ministração é te chamar de volta. O desejo de Deus com essa palavra hoje é te despertar. Para você que de repente parou no meio do caminho, ou que por causa dos dias difíceis que vivemos está pensando em parar. Ou você que talvez nessa semana pensou em desistir de tudo. O chamamento de Deus é para você dizer: querido, não desista. Porque existe um prêmio, tem uma promessa, mas é para aquele que chegar até o fim. Um prêmio para um único tipo de pessoa: o vencedor, aquele que foi até o final. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quero que você grave no seu coração hoje essa frase: é melhor terminar bem do que começar bem. É melhor terminar bem do que começar bem. Que o Senhor possa, de uma maneira sobrenatural, invadir o seu coração, tocar a sua vida. Que o Espírito Santo te alcance aonde você estiver. Como eu mencionei no início da palavra, existem vários exemplos bíblicos. O que dizer da vida daqueles pescadores na pesca milagrosa? Quando Jesus chega e dá um grito, diz: ei, vocês têm alguma coisa de comer? E eles, exaustos, após pescar a noite toda, sem pegar um peixe sequer. E diga-se de passagem, o peixe significava tanto um alimento para eles, como uma forma de sustento, de venda, para também ganhar dinheiro com isso.
pescadores experientes no barco, acostumados a fazer aquilo diversas vezes. E houve alguém que no primeiro momento não foi reconhecido, dizendo: ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? Imagina alguém respondendo meio emburrado, assim, meio, tipo, vou dar uma resposta aqui só para me livrar desse cara logo. Não, nós não pegamos nada, não. E aí a pessoa que está lá na margem, que ninguém sabe se entende bem de pesca ou não, diz assim: ei, faz o seguinte, olha, lança sua rede aqui para a direita. E quando eles lançaram a rede, diversos peixes grandes, diz a Bíblia, 153 peixes grandes foram. Imagine que Deus pega um cardume que estava lá no céu, onde vão botar esse cardume, e paralisou aqueles peixes ali. Quando eles jogam a rede, pega aquele monte de peixe, a ponto de aquela quantidade na rede. E a Bíblia é enfática em dizer que a rede não quebra e o barco não afunda, porque aquilo que é de Deus não vai quebrar as redes, não vai afundar o seu barco. Aquilo que é de Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta nenhum tipo de dores. E eles voltam entusiasmados e empolgados, dizendo: ah, ele é o Senhor. E eles reconhecem Jesus. Ah, eu só queria de comer, olha que nós trouxemos 153 peixes. Eu imagino Jesus sorrindo, dizendo: enquanto vocês estão indo pescar, olha aqui, olha, eu já tenho pão e o peixe já está assado para nós celebrarmos esse momento, querido. Quando nós estamos indo, Deus já foi e voltou diversas vezes. Quando nós estamos pensando em preparar e se planejar, Deus já sabe de tudo, Deus já fez, Deus já tem o caminho trilhado para nós. E os caminhos dele são mais altos e mais elevados do que os nossos caminhos. Por isso, querido, nós não podemos desistir, porque é melhor terminar bem do que começar bem. Quantos eu já vi começarem bem, e vão para o encontro, e começam felizes na fé, e animados, e vêm para a igreja, e vão para o culto, e vão para a célula. Onde estão hoje? O que estão fazendo dos seus dons, da sua vida, dos seus recursos hoje? Onde eles estão? Pela graça de Jesus, querido, eu já vou para mais de 14, 15 anos seguindo a Cristo. Passei por momentos de diversas maneiras e situações difíceis que você possa imaginar. Mas uma coisa eu nunca pensei em fazer: largar a Jesus, porque não existe outro caminho, não tem outra maneira de viver. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: em nenhum outro há salvação, porque abaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra maneira. E eu quero encerrar te fazendo essa pergunta: quem foi que mandou você largar a rede? Quem foi que mandou você parar? Você que está talvez nos assistindo e parou no meio do caminho. Quem foi que mandou você desistir? E Deus está te falando hoje: volte para o alto mar. E debaixo, sob a minha palavra, lance novamente as suas redes. Não é momento de desistir, querido. Não é momento de parar. A pandemia não é razão para nós pararmos. As dificuldades que nós estamos vivendo, o medo que está diante de nós, não vai nos abater, não pode ser razão para nos fazer desistir. Volte para o alto mar. Lá é o lugar onde Deus quer te dar dupla honra e quer te abençoar em nome de Jesus. Que essa palavra continue ecoando no seu coração. Que você lembre sempre disso, nos dias difíceis: eu preciso terminar bem. Porque terminar bem é melhor do que começar bem. E nesse momento eu quero que você fique em pé na sua casa. Se você puder, pegue na mão da sua família, com seus filhos, seus amigos, onde você estiver. Se você estiver sozinho também, se você quiser de repente se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor, nós queremos ministrar uma canção agora. E através desse momento de canção você vai fechar os seus olhos e o Espírito Santo vai continuar ministrando onde nós paramos agora. O Espírito Santo vai continuar essa obra, porque é Ele que está fazendo tudo isso. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando ao seu coração. Você que pode dizer nesse momento: olha, eu precisava ouvir essa palavra. O Espírito Santo está falando com você hoje. Não desista, querido. Fique em pé agora no seu lugar. Nós vamos ministrar essa canção. O Ministério de Louvor vai nos ajudar aqui, nos conduzir.
E você vai poder participar desse momento também, em nome de Jesus. Pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos chama de volta nessa hora, que o Senhor nos dá uma nova chance, nos encoraja a não desistir. Querido, o Espírito Santo está ministrando sobre nós nessa hora. O Espírito Santo vem ministrando de forma sobrenatural sobre nós. Ele está contigo aí na sua casa, no seu carro, onde você está. O Espírito Santo te toca nessa hora.